Aula de inglês. Tema: What time is it? Que horas são? Horas exatas. Quando nós vamos falar as horas em inglês, nós vamos utilizar os números de 1 a 12. Já no português, podemos falar são 13 horas, são 14 horas, 15 horas, dentre outros números. Já no inglês não. Quando nós falamos em horas, nós só falamos com os números de 1 a 12. É 1 hora, são 2 horas, são 3 horas, assim por diante. Vamos aqui fazer uma breve revisão sobre os números de 1 a 12 em inglês. Repita comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando nós falamos sobre as horas exatas, podemos utilizar a expressão o'clock. A expressão o'clock ela é utilizada para indicar as horas exatas. Exemplos. Se eu quero dizer são 3 horas, em inglês eu digo It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Se eu quero dizer são 9 horas, It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Então, aqui nós temos exemplos de horas exatas. Agora, se eu quero dizer é 1h30, ou são 2h45, são 3h15, esses são exemplos de horas que não são horas exatas. Então, nesses casos, eu não poderia utilizar a expressão o'clock. Agora, quando eu trabalho com horas exatas, são 1 hora, é 1 hora, são 2 horas, são 3 horas e etc. Aí sim, nós poderíamos utilizar no final da frase a expressão o'clock. Normalmente, quando nós vamos falar as horas, nós começamos com a expressão it, is, e em seguida você vai dizer as horas. Entretanto, a maioria dos falantes da língua inglesa não estarão utilizando no início essa expressão it, is. Eles vão usar uma forma contraída, mais simples, mais eficiente, que é it's. It's, e aí em seguida ele vai dizer o horário. O it's, ele surgiu a partir da união da palavra it mais a palavra is. Então, quando nós vamos dizer as horas, de preferência vamos utilizar a expressão it's. Se você quiser saber que horas são, em inglês, diga What time is it? What time is it? What time is it? Que horas são? Vamos agora ir para exemplos de respostas de horas inteiras. É 1 hora. It's 1 o'clock. São 2 horas. It's 2 o'clock. São 3 horas.
It's 3 o'clock. São 4 horas. It's 4 o'clock. São 5 horas. It's 5 o'clock. São 6 horas. It's 6 o'clock. São 7 horas. It's 7 o'clock. São 8 horas. It's 8 o'clock. São 9 horas. It's 9 o'clock. São 10 horas. It's 10 o'clock. Chegamos ao final de mais uma aula de inglês. Espero que vocês tenham gostado. Aqui também faltou a gente falar dos exemplos. São 11 horas e são 12 horas. Então, se eu quero falar são 11 horas, em inglês eu digo it's 11 o'clock. E se eu quero dizer são 12 horas, it's 12 o'clock. Muito bem, peço que vocês copiem nos seus cadernos todo esse conteúdo de estudo, pratiquem a partir de hoje. Quando vocês forem falar as horas exatas, falem em inglês, segundo as orientações que nós demos aqui. E caso você ainda tenha alguma dúvida sobre esta aula, entre em contato conosco. Que Jesus Cristo venha abençoar a todos nós. Um abraço.